Então, bom dia, gurias, bem-vindas a mais uma semana, né, de estudos, de orientação de estudos, né? Seguindo no nosso pensamento da web, né? Quando vocês fizeram a trilha 1, eu não sei se tem alguém aqui que não fez a trilha 1, mas quando a gente faz a trilha 1, vocês montam um primeiro site, né? Um pequeno projeto, um primeiro projeto. Qual é a proposta agora na trilha 2? Que vocês façam uma cópia daquele projetinho, né? Para vocês terem, assim, como o primeiro site de vocês, né? Como ele era e como ele vai ficar ao final da trilha 2, para vocês fazerem um comparativo, assim, e se orgulharem, né? Ah, ó, que legal, era assim, olha o que eu consegui fazer agora, né? Fabiana, o que que tu não consegue acessar ali no chat? Bom, depois eu leio, se tiver alguma pergunta, vão colocando ali que depois que eu terminar de falar aqui, daí eu respondo. Tá? Senão eu perco a linha de raciocínio, daí vai ficar assim. Então, a ideia na trilha 2 é a gente melhorar aquele site que vocês já fizeram, né? Aquele primeiro protótipo lá. E depois, lá no final, vocês vão ver, ah, que legal, olha como eu consegui, né? Melhorar esse site. Hoje a gente vai falar sobre algumas técnicas, que até a Priscila já deu alguns spoilers ali, parece que ela adivinhou que mentoria, qual era o assunto da mentoria de hoje, né? Mas quando a gente faz um site, né, existem muitas coisas envolvidas, né? Não somente aquele HTML, CSS, talvez um JavaScript que a gente coloque ali, né? A gente tem que pensar no site como um produto, né? E esse produto ele tem muitas coisas que a gente deve observar para ele ser visto, né? Porque qual é a intenção de quando a gente cria um produto, né? Quando a gente cria um site, que ele tenha visibilidade, porque como hoje em dia a gente tem muitas ofertas na internet, a gente coloca uma busca ali e vem muitas opções para a gente, né? De sites falando sobre o mesmo assunto. E qual é a ideia de quem cria um site? Que o teu site fique bem ranqueado, que a gente fala, né? Que fique ali no início das pesquisas. Porque aí a gente pensa na experiência da gente. A gente fica passando de página no Google para procurar alguma coisa? Às vezes, né? Não sempre. O que que a gente faz normalmente? A gente faz uma pesquisa, vai ter uma lista ali de 10, acho que o Google mostra por 10 sites por vez, né? Não sei se vocês viram que lá embaixo assim, tem números, página 1, página 2, página 3. Então, a tua pesquisa vai ter os sites mais bem ranqueados, que a gente diz, né? E aí, na página 2, os menos, na terceira, os menos ainda, e assim por diante, né? Então, para que o site fique bem ranqueado, bem colocado na pesquisa do Google, a gente tem que observar alguns detalhes, né? Melhorar ele na forma que a gente cria. O HTML ele é muito importante, né, nesse quesito, né, nessa questão. A questão das tags semânticas que a gente falou lá na trilha 1. Então, o Google, quando ele está fazendo o ranqueamento, ele também olha muito para a semântica do site, né? Relembrando o que, que seria a semântica. A semântica são aquela... A semântica não, as tags semânticas, né, que dão a semântica do site, vão dar um sentido para o site. Então, um mecanismo de busca lá do Google, por exemplo, procurando... A gente coloca uma palavra lá para pesquisar, né? O Google vai fazer a pesquisa. O que, que ele vai pesquisar nos sites também? Se a estrutura do teu site faz sentido, né? Se ele foi escrito com semântica. Porque, não sei se vocês lembram, quem fez a trilha 1, a gente fazia um comparativo, né? De um site escrito todo com divs, né? E um site escrito com as tags semânticas. Aparentemente, aquele site é a mesma coisa, né? As tags semânticas não vão mudar a aparência do site. As tags semânticas vão mudar o sentido, né? Principalmente para quem não enxerga, para quem só ouve, né? Eu esqueci o nome também daquele que faz a tradução, a transcrição para quem não enxerga, né? Então, o que a transcrição vai fazer? Ela vai falar, né, para a pessoa a estrutura daquele site. E imaginem a transcrição falando de um site que só tem divs, né? Divisão,
tá. A divisão tem um texto, né? Não tem muito sentido. Então, o que que o Google busca? Sites bem estruturados que façam, que tenham sentido semântico também. Então, com as tags semânticas, cabeçalho, né? Daí ele vai dizer que no cabeçalho tem menu, tem uma imagem. Depois ele vai para main, por exemplo. O que que tem lá na main, né? Ah, é o assunto principal do site. Dentro dessa main vai ter seções, né? Então vai fazer mais sentido para quem está ouvindo também, né? A transcrição de um site que foi construído com tags semânticas. Então, agora, se vocês não usaram as tags semânticas, vocês mudem, né? Para as tags. Vocês vão ver que não vai mudar a aparência, vai mudar só a semântica mesmo. E aí, dentro de todas essas coisas, né? De ranqueamento que eu falei, das tags semânticas, a gente tem o SEO, que são os assuntos de hoje, né? UX, UI, que a Priscila estava falando ali, a hospedagem, né? O Git e GitHub, né? Que são áreas importantes no desenvolvimento e na manutenção de um site. Ao combinar o desenvolvimento e a otimização de sites, é possível criar um site atraente e funcional, né? Que atenda às necessidades dos usuários. Porque se o site não for interessante, a gente não vai ficar naquele site, né? A gente vai dar uma primeira olhada assim e não vai curtir, sei lá, eu tô falando minha experiência como usuário, né? Lá no UX daí. Se ele não for bem escrito, se ele não tiver cores atraentes, o usuário não vai ficar no site, né? Ele vai procurar outro, que é o que a gente faz também, né? Se a gente não encontra as informações, a gente vai procurar outro. E a gente hoje em dia tem muita pressa, né? A gente não quer perder tempo. De repente, até o conteúdo do site é legal, né? Se a gente rolasse a página. Mas a gente não quer perder tempo, a gente quer já ter informação ali nos olhos da gente. Então, a gente já, isso aqui não está legal, já procura por outra opção, né? Então, por isso que quando a gente está criando um site, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Então, o SEO, né? O SEO, que é o Search Engine Optimization, refere-se às técnicas usadas para melhorar a visibilidade e a classificação de um site e mecanismos de pesquisa como o Google, o Bing ou o Yahoo. Isso envolve a otimização de vários aspectos do site, como conteúdo, palavra-chave, meta tag e backlinks, que a gente vai ver também no decorrer da trilha, tá? Sobre como colocar essas palavras lá. No conteúdo também que vai estar disponível para vocês também vai falar sobre isso, sobre como fazer de uma forma melhor, né? Tá tudo explicado lá no material. Então, o SEO é um conjunto de técnicas e estratégias para sites ficarem melhor posicionados nos buscadores, gerar reconhecimento de marca, aumentar o tráfego, converter, né, mais em dinheiro, publicidade, etc. Então, esse mecanismo de busca, ele procura por palavras-chave, né? Vocês vão ver como colocar palavras-chave nos sites de vocês, para o Google entender, esse site fala sobre determinado assunto. Quem desenvolve páginas no WordPress, o WordPress já tem a parte do seu lá para a gente configurar, né? Então, tu vai colocando as palavras-chave do teu site e ele vai ficando com uma carinha, não sei se a primeira é amarela, depois laranja, depois verde, uma coisa assim, né? Eu sei que quando a gente coloca as palavras certas e ele ficar verde, é porque ele vai ser, porque tá legal, né? Porque se ficar verde é porque as palavras que tu colocou ali são as melhores, vamos dizer assim, do site, né? Então, tudo isso para quê? Para os buscadores olharem, né? Então, vocês vão ver que a gente tem como colocar nas meta tags ali também as palavras sites, as palavras-chave dos nossos sites. Depois vem o UX e UI, que a Priscila estava falando ali. Então, o UX é a experiência do usuário, né? Então, refere-se à experiência geral que o usuário tem ao interagir com o site, incluindo a facilidade de navegação, a clareza do conteúdo, a velocidade do carregamento, né, e o design. Então, facilidade de navegação. Tem um menu, se tem um menuzinho, né, porque é uma tendência a gente olhar sempre para cima da página, né, e procurar por um menu.
os usuários, eles, como eu falei antes, né, eles não querem ficar rolando a página procurando conteúdo, então de cara já a pessoa vai procurar para ver se tem um menu. Nesse menu, vocês já fizeram alguma coisa lá na trilha 1, mas nesses menus a gente separa os assuntos do site, né? Então, nessa separação a gente organiza. Por exemplo, local, né? Lembram que vocês usavam um mapa, então local, coloca lá o local, o mapinha, né? Fala um pouco sobre as cidades. Isso aí depende também, né? Depende do assunto que o site vai ter. Outro exemplo, entre em contato. O que que a gente vai encontrar lá no Entre em Contato? Formulário, né? Um telefone para entrar em contato com as pessoas. Enfim, normalmente os sites têm uma landing page, né? Que é a primeira tarefa lá da trilha 1, que seria a apresentação do site, né? Tu cria uma primeira página do teu site, falando brevemente, né, com poucas palavras, sobre qual vai ser o assunto do teu site. Tu pode colocar uma imagem referente ao assunto que chame a atenção, né, do usuário. A gente quer aprender o usuário, né? Nesse momento a gente quer que o usuário fique com a gente. E um menu de acesso, né? Então, isso é ideal, assim, para a apresentação de um site. Se tu abrir um site já com muita informação, com muitos botões, o usuário não vai gostar, né? Vai ficar, sei lá, confuso, né? Então, ali no UX, a gente pensa muito nisso, né? E aí, como é que eu sei se isso está bom? A gente pode mostrar para outras pessoas, pedir opinião, né? O que vocês acham? Tá claro? Né? Faça uma pesquisa mesmo com outras pessoas, porque às vezes a gente não tem percepção de algumas coisas quando a gente está criando, né? Às vezes a gente está criando, acho que tá bom, mas aí vem um amigo teu e, Rafa, se tu melhorasse aquilo ali não achei legal, não tá muito legal, né? Então uma visão externa é bem interessante, assim, né? Pra gente, como tudo na vida, né? A gente às vezes não tem percepção de tudo, por mais experiência que tenha, né? Ouvir outras pessoas. Por isso que nas empresas tem, é chamado de brainstorm, é uma palavra bonita, né? Que são reuniões com a equipe para discutir, né? Ninguém faz nada sozinho. As empresas trabalham muito com times, né? Então, os times não só para desenvolvimento, mas para fazer essas discussões também de como está o produto, né? Se alguém tem uma ideia melhor, é uma troca de ideia, né? De ideias, é uma discussão. Na experiência do usuário também, a gente tem a questão da cor, né? A gente tem até a chamada psicologia das cores. As cores, elas influenciam, né? As pessoas, quando as pessoas olham. Então, tem vários assuntos, né? Referentes, vários itens, assim, que a gente observa no UX. Porque a informática é uma área muito grande, né? Gigantesca. Por exemplo, a gente começou a ver código ali na trilha 1, vai ver de novo agora na trilha 2. Mas, Rafa, eu não me identifiquei com código, não gosto de código. Eu gosto da área da informática, mas eu não gosto de código. Então, tem várias outras áreas aí, né? Tem essa área de UX e UI, que é uma área bem grande, né? Tem estágios, inclusive, referentes a essa área. Tem engenharia de dados, né? A parte de dados, análise de dados. Então, existem outras áreas que não necessariamente tu precise ficar codificando o dia todo, né? A gente tem outras áreas que a gente precisa entender de tecnologia, mas não necessariamente a gente precisa ficar, né, codando o dia todo, ou na profissão, né? Depois a gente tem o UI, parece um mineiro falando aqui, não sei se tem mineiro aí, UI, UX, né? O UI, que é User Interface, né, refere-se aos elementos gráficos de um site com os quais os usuários interagem, como botões, menus, formulários e ícones. Um bom design de interface do usuário deve ser intuitivo, visualmente atraente e fácil de usar, né? Porque senão o usuário não vai ficar no nosso site, ele vai já procurar por outras opções. A hospedagem de sites, né? Claro, tu vai desenvolver um site, tu vai precisar hospedar esse site
para que outras pessoas vejam. É diferente daquela publicação que a gente fez lá no Google Sites, né? Por que é diferente? Porque aquele Google Sites, aquele que a gente fez lá no início, ele não tem banco de dados, né? Então, as hospedagens, elas mudam. Se tu tem um banco de dados, só tem a interface, mudam valores e muda também a disponibilidade. A gente tem muitas ferramentas que hospedam, né, sites gratuitamente, só que o que acontece? Às vezes, esse serviço não está sempre disponível. E aí quem vai reclamar? O teu usuário, né? Tu precisa de um lugar que tu hospede teu site, que tu confie, né? E que vá sempre estar disponível quando o teu usuário precisar. Então, refere-se ao serviço de fornecer um servidor ou espaço de armazenamento para um site na internet. Um bom serviço de hospedagem deve ser confiável, seguro e fornecer largura de banda e espaço de armazenamento adequados para o site carregar totalmente, né? Para ter confiança que tudo que tu construiu vai ser mostrado para o usuário, né? Não vai ficar faltando alguma coisa, alguma imagem que não carrega, ou o banco de dados que não funciona direito, tá? Então, existem serviços aí no conteúdo, eu falo disso. Tem links também, né? Deste serviço que é tão importante. Mas eu vou hospedar nesses gratuitos mesmo, não tem problema. Dependendo de como tua página foi feita, ok, tem serviços gratuitos que suprem. Só que nem eu falei, se tu tiver mais coisas para carregar no site e tiver um banco de dados, tu vai precisar pagar um pouquinho. E não é caro, não é muito caro, né? E aí tu vai ter profissionais que vão fazer isso para ti de forma correta, porque qualquer pessoa pode aprender a hospedar um site, né? Mas a gente também vai ter que aprender várias coisinhas ali que precisam ser feitas para ter teu site no ar. Se tu paga o serviço, tu não vai te preocupar com isso, né? Não estou pensando na comodidade nem fazendo propaganda para ninguém, né? Mas existem esses dois lados, né, que a gente tem que ponderar quando for hospedar um site. Depois o Git. O Git e o GitHub, né? A gente usou na trilha 1 o GitHub, né? A plataforma do GitHub. Então, começando pelo início, né? O que é o Git? O Git é um sistema de controle de versão distribuído que é amplamente utilizado para o desenvolvimento de software. Foi criado por Linus Torvald em 2005 e tornou-se o sistema de controle de versão mais popular em uso hoje. O Git foi projetado para lidar com grandes projetos, com muitos colaboradores, permitindo que os desenvolvedores rastreiem alterações no código, colaborem com outras pessoas e gerenciem facilmente diferentes versões de um projeto. Ele também oferece recursos como ramificação e mesclagem, que é o merge, que a gente chama, né, que definem que os desenvolvedores trabalham em diferentes versões do mesmo código simultaneamente. Então, o Git é um software de versionamento. Imagina assim uma equipe, né? Ou como a gente aqui, que trabalha todo mundo de forma remota. Nós precisamos trabalhar todos do mesmo código. Só que como é que todo mundo vai trabalhar no mesmo código ao mesmo tempo, sem atrapalhar o que o outro está fazendo, né? Então, para isso que o Git é usado, né? Como é que ele funciona? Vai ter um projeto, né? Inicialmente vão ser divididos para o time, né? A gente chama de time de colaboradores que vão desenvolver esse projeto, vão ser divididas etapas, partes, né, do projeto. Então, cada um vai criar uma branch, que a gente chama, que é uma ramificação desse projeto para trabalhar. Vai ter a ramificação principal, mas vai ter as outras, né, as outras branches que a gente chama. Cada colaborador vai trabalhar na sua branch e quando todos finalizarem, né, essas branches, essas ramificações vão ser unidas e aí testada para ver se o projeto funciona. Então, é dessa forma que as equipes
conseguem trabalhar, né? Ninguém vai interferir no código, no trabalho de ninguém, cada um vai trabalhar em uma parte do projeto, e ao final, todas essas partes vão ser unidas. Parece que isso não dá certo, né? Isso vai dar uma baita confusão, às vezes dá, tem até memes, né? Em relação ao merge, que a gente chama, que é a união dessas branches todas, mas funciona, né? É dessa forma que as empresas trabalham. Quando eu entrei na NFE, antes dos codificados aqui, a gente trabalhava dessa forma. Cada pessoa tinha uma branch, né? E a gente desenvolvia a nossa parte. E aí, claro, tinham como a Priscila, vou te citar hoje, Priscila, na cal. Como a Priscila comentou, as metodologias ágeis, né? A gente tinha reuniões semanais para discutir as dailies, né? Que cada pessoa falava, como estava o desenvolvimento da sua parte, né? Então, a metodologia ágil organiza, e ela combinada com o Git é sucesso, né? Porque imagina como é que a gente iria trabalhar de outra forma, cada pessoa estando numa parte do estado e todo mundo fazendo o mesmo projeto. Ia perder muito tempo, porque todo mundo precisaria desenvolver tudo, né? E depois, sei lá, alguém verificaria qual deles teria ficado melhor, né? Isso não seria legal, né? Não teria como. Então, com o Git, né? Cada um faz a sua parte, lá no final junta tudo. O GitHub, né? Então, notem que até o símbolo do Git do GitHub é diferente. Ó, eu trouxe o logo do Git aqui e o do GitHub. Na trilha 1, vocês usaram muito o GitHub, né? Que é um serviço de hospedagem baseado na web para controle de versão usando o Git. Então, o GitHub usa o Git. Foi fundado em 2008 e adquirida pela Microsoft em 2018. O GitHub permite que os desenvolvedores colaborem em projetos de software e gerenciem seus repositórios de código, tornando-se uma plataforma popular para projetos de código aberto, bem como projetos privados. Então, o GitHub é uma plataforma que a gente vai criar os repositórios, né, como vocês faziam na trilha 1 e vão fazer agora na trilha 2. Só que nesses repositórios, na trilha 1, você só subir um arquivo para lá, né? Claro que que deve ter alguém, pode ter alguém aqui que faça pelo Git, né? Mas eu estou falando no geral, assim, no geral, o arquivo era upado, né? Subido, ficou estranho, né? Mas era upado lá pro repositório, a gente carregava os arquivos lá pro repositório e enviava o link. Só que nessa subida da forma que a gente fazia, que vocês faziam, só colocar o arquivo lá no GitHub, se vocês fizessem alguma coisa no projeto de novo, o que tinha que ser feito? Vocês tinham que ir lá, tirar aquele arquivo que vocês tinham carregado e carregar o arquivo atualizado novamente. Com o Git, a gente já consegue ficar atualizando as informações lá no repositório do GitHub, né, de forma automática. Então, no momento que eu estou fazendo alterações, ele já vai marcando quais alterações foram feitas, e depois eu subo essas alterações lá para o GitHub, lá para o repositório que está hospedado lá no GitHub. Tá? Então, essa é a diferença. Aí diz aqui, Git e GitHub são a mesma coisa? Não, o Git e o GitHub não são a mesma coisa, embora estejam relacionados, né? O Git é um sistema de controle de versão distribuído que permite que os desenvolvedores controlem as mudanças em seus códigos, mantenham diferentes versões e colaborem em projetos de software. Isso é legal do Git também. Conforme a gente vai desenvolvendo, a gente consegue guardar as versões anteriores, né? Ele vai criando uma linha do tempo de quais alterações tu vai fazendo no teu projeto. Porque cada vez que a gente salva essas alterações, que a gente comita, né, que é a palavra em inglês, que a gente salva essas alterações, ele pede que a gente coloque uma mensagem. Nessa mensagem a gente vai colocar: mudei a cor do cabeçalho, acrescentei uma imagem ao cabeçalho, né? Por exemplo, coloquei alguma coisa no assunto principal do site.
Então, quando tu olhar a linha do tempo do Git, a gente consegue ver todas as alterações que foram feitas. Inclusive, a gente pode ir naquela alteração que a gente já fez e ver o que foi feito e alterar alguma coisa, né? Então, é muito legal o Git. Coloquei no material um passo a passo de como vocês vão fazer para criar um repositório lá no GitHub, né, na plataforma, e conectar o Visual Studio de vocês a esse repositório. Tem um passo a passo bem detalhado, tem vídeo também da Rafaela Ballerini, não sei se vocês seguem ela. Ela até parou de fazer conteúdo agora, né, de código, ela está envolvida em outros projetos, mas o videozinho dela explicando como criar o repositório é bem didático, assim, ela explica bem direitinho. Então, tem o passo a passo ali, né, e os vídeos que vão ajudar vocês, e a documentação, né. Sempre que a gente vai estudar uma tecnologia, a gente precisa ver a documentação. A documentação é chata, às vezes, né, muito extensa. Se às vezes tu não conhece o assunto, tu vai ler uma documentação, a gente fica meio perdido. Mas assim, aonde está a informação correta sobre aquele assunto, né? Porque na internet a gente tem muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto e as pessoas às vezes falam coisas diferentes. Então, aonde está sempre a informação correta? Na documentação. Tá? Então, ali no do Git, eu coloquei também o link da documentação do Git, que explica como funciona todo o funcionamento, né? Explica todo o funcionamento dele. Então, sempre que a gente tem alguma dúvida em relação a alguma tecnologia, a gente procura na documentação oficial dela, né? Assim, para o HTML, para o CSS, para o JavaScript, que é o MDN lá, do o Mozilla. Eu sempre falei MDN e me esqueço da tradução da sigla. Que também tem o W3 School, né? Que é uma outra plataforma que fala de uma forma mais simples, vamos dizer assim, né? Mas a documentação oficial é o MDN. E falei de tudo aqui. Então, por outro lado, aí isso é o Git, né? Então, por outro lado, o GitHub é uma plataforma web de hospedagem de repositório Git, que permite aos usuários armazenar e gerenciar seus projetos de software, bem como colaborar com outros desenvolvedores. Então, lá no GitHub, né, a gente vai deixar os repositórios, a gente tem a opção de deixar eles privados e públicos. Se tu quer que outra pessoa veja, ou tu vai enviar o link desse projeto para outra pessoa, tu tem que deixar ele público. Se deixar ele privado, só vai aparecer para ti. E serve também como portfólio, né? Tu vai criando projetinhos. Onde é que eu posso guardar esses projetinhos? Na minha máquina? Não, minha máquina pode ter algum problema em algum momento. Onde é que eu posso deixar eles guardados com segurança? Numa conta do GitHub, né? É gratuito, tu pode criar repositórios e subir os projetinhos para lá. Mas esse aqui tá muito feio para mostrar para alguém, né? Tu pensa. Aí, tu deixa ele privado. Tu vai conseguir acessar, tu vai conseguir ver, né? E em qualquer momento que tu quiser que outra pessoa veja, tu pode ir lá e deixar ele público, e aí outras pessoas podem visualizar. A gente costuma falar que GitHub é uma rede social de código, né? Porque a gente consegue, através dele, ver outros projetos, a gente consegue fazer um fork, né, que é o compartilhamento de código, então tu pode clonar, tu pode baixar outros projetos para testar. Então, é um ambiente muito legal também de aprendizado. Muitas pessoas constroem projetos, né, para outras pessoas baixarem e testarem, e verem, né, como é o código, como foi escrito, enfim. Certo? Então, eles não são a mesma coisa. Git é um software de versionamento, e isso, a Laila já fez a tarefa de hoje, então. E fica muito legal, né, no Visual Studio. Ele fica mostrando para a gente quais alterações a gente fez e já vai subindo, né, atualizando no próprio repositório. Então, o Git é um site de versionamento e o GitHub é uma plataforma, né, para a gente hospedar. Inclusive, isso, dando commit. Inclusive, no GitHub a gente pode publicar as páginas, né? Eu sei que muita gente também já fez isso na trilha 1, só estou relembrando, né?
no Pages, lá no GitHub Pages, a gente consegue publicar o site e mandar o link já do site publicado. Qual a vantagem disso? Que a pessoa não precisa baixar o projeto, né, na sua máquina, não precisa executar ele para visualizar. Então, é bem interessante. Mas, para usar o Pages, tu precisa ter obrigatoriamente um index no teu projeto, porque o Pages, ele procura primeiro pelo index, né, para carregar tua página. Se tu tem um projeto que tu não tem a página index, ele faz todo o processo direitinho, só que daí ele fica publicando, e aí dá aquele erro 404, né? Tu não consegue publicar. O que mais? Então, todos esses tópicos, né, que a gente comentou, que vai ter um material aí para vocês estudarem durante a semana, são importantes para criar um site de sucesso que atrai e retém usuários. Um bom SEO pode ajudar a direcionar o tráfego para o site, enquanto um bom design de UX e UI pode ajudar a manter os usuários envolvidos e satisfeitos. Um serviço de hospedagem confiável é essencial para garantir que o site seja acessível e funcional em todos os momentos. O Git é uma ferramenta poderosa e flexível que é essencial para o desenvolvimento de software moderno. Em resumo, esses termos estão relacionados a diferentes áreas do desenvolvimento de software e tecnologia, desde controle de versão e hospedagem de código até designer de interface do usuário e otimização de mecanismos de busca. Então, todos esses itens que a gente viu, né, estão envolvidos quando tu te propõe trabalhar na área de desenvolvimento de sites, né? Então, quem já está pensando, como a Priscila aí, né, já tem projetos, a gente também tem que pensar nesses outros assuntos, né, para que o site fique bom e visível, né? A gente quer que as pessoas vejam. E é isso, então, bons estudos, né? Bastante conteúdo para vocês estudarem nessa semana. E assim a gente vai avançando a nossa trilha 2. Alguém tem alguma pergunta? Dá uma espiada no chat aqui. A Laila falando que já trabalhou com a King Host. Também já trabalhou com a Local Web e com a HostGator. Eu vejo a Local Web divulgando muitos estágios, né? Também. Então, tem toda essa questão, né, da gente conhecer o assunto aqui, vocês de repente se interessarem, né, e já seria outra área para procurar, né, por vagas, por oportunidades. As meninas já estão com conhecimento aqui. Vocês podem ser as multiplicadoras, né, que a ideia também do Descodificadas é que esse conhecimento que vocês já têm e que estão consolidando aqui, ou melhorando, porque a gente tem que sempre estudar, né? Eu sou formada, fiz pós-graduação, mas ano passado eu não estudei, esse ano também não estou estudando. Estudando que eu digo assim, fazendo um curso, né? Não parei para ver nenhuma área em específica. Eu estou sentindo falta já. Então é sempre legal, né? A gente está estudando, se atualizando, né? Porque todo dia a gente tem uma novidade, né? A Marcele está dizendo que já hospedou na Local Web e criou um site. A Bage aí foi, interessei pelo front-end. Né? E o Vercel, tem o Vercel também, isso mesmo. Peguei uns projetos de UI para trabalhar, né? E acabei acumulando vários projetos de UI. Aí eu parei de codar, porque eu tô só nos projetos de UI. Mas eu tô com tanta saudade de codar. Que são áreas muito grandes, né? Por isso que já existem vagas nessas áreas, porque uma pessoa só não vai conseguir dar conta de todos esses assuntos, né? Precisa dividir as tarefas. E é legal, porque daí a gente se identifica. Eu gosto muito do UI também. Não sei se eu tenho talento, né? Porque daí entra aquela questão da crise de criação e também aquela questão da expectativa versus realidade, né? Tu pensa numa coisa assim, uau, aí tu vai fazer, não fica bom. Mas isso é uma coisa muito legal da gente trabalhar em projeto voluntário, sabe? Porque é uma experimentação, é um laboratório. Sim, Então, por sim. exemplo, eu sou muito criativa, eu gosto de criar, mas aí a partir do momento que você tem vários projetos para trabalhar e você só pode fazer isso,
Aí, por exemplo, eu tenho a semana inteira cheia com alguns projetos para trabalhar e a gente pegou clientes reais. Então, eu preciso fazer. Sim. Aí me dá aquela crise de criatividade. E agora? E daí eu penso, puxa, será que realmente é isso que eu quero? Já pensou a vida inteira você está, né, trabalhando com isso? Então, tipo, dá para colocar na balança para você ver essa experimentação agora que é só um laboratório, né? Sim, não existe nada melhor que a prática, né? Até tu aprender. Porque, assim, se tu pegar um colega que não entendeu bem e tu explicar para ele, depois tu pensa assim, nossa, mas como eu tô sabendo desse assunto, né? E a gente sempre acaba aprendendo, que nem com vocês aqui agora, conversando contigo, ó. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Essa troca de informação é muito bacana. Então, grupo de estudos, né? O que tu tem é ouro na mão, Priscila, assim, tu conseguir trabalhar, chama as meninas aí, quem puder participar, porque, nossa, para a carreira de vocês, assim, vai ser muito importante, né? Vocês vendo a coisa, porque, assim, quando a gente estuda, a gente também usa muita imaginação, a gente fica imaginando, né? Como seria, tal. Daí, claro, vai fazer um projetinho, mas vendo outros, né? Tendo outras experiências, faz bastante diferença, É muito diferente, realmente. né? É isso então, gurias. Alguma pergunta? A gente está começando a trilha suavezinha, né? Mas a gente vai ter código, não se preocupe, a gente vai. Vocês vão codar. A Priscila está com saudade de codar e vai ter códigozinho para fazer. Queria falar também em relação ao site daquele primeiro que vocês fizeram e agora. Se vocês quiserem mudar de assunto, fazer outro, também não tem problema, tá? Só segue os requisitos do primeiro, lá que a gente pediu, né? Que era um menuzinho, um cabeçalho, menu, um logo, uma imagem com texto, aqueles requisitos da trilha 1, não sei se vocês lembram. Quem não lembrar também pode perguntar que eu passo. E pode mudar de assunto, né? Se, não quero mais, agora surgiu um projeto para trabalhar, sei lá. Tinha feito um site para um restaurante, mas aí surgiu uma oportunidade para fazer para uma colega que está abrindo um salão, por exemplo. Assuntos totalmente diferentes. Não tem problema, pode mudar de assunto, tá? Certo? Certo, né? Não sei se tem carioca aqui, mas eu acho bonito o sotaque carioca. A gente fala já meio engraçado, né? Aqui no sul. A gente puxa bastante o R, Uhum. né? Dá para notar, né? E esse né que não sai da boca, O né? né não Né, sai, é ó, né. verdade. Eu tento me policiar para não falar, mas esses dias eu estava assistindo uma mentoria que já tinha gravado. Meu Deus, acho que eu falei mais de 100 vezes o né. Eu sou paulistana e eu falando aqui, todo mundo sabe que eu sou paulistana. Mas eu já moro aqui no sul 17 anos. Então, apesar de eu estar aqui 17 anos e as pessoas saberem que eu sou paulistana, quando eu vou para São Paulo, as pessoas sabem que eu tô no sul, Ah, sim, porque vai porque eles mudando, né? falam que eu tô falando cantado, eles falam. Sim, tu fala mais devagar, né? O paulista Uhum. fala mais devagar. Eu tento falar mais devagar também, porque se eu precisar falar muito, assim, eu falo muito rápido. Então tem gente que diz, Rafa, não entendi a metade que tu falou, tu pode falar de novo. Né? Vocês também, se acharem que eu falei muito rápido, dizem, calma, Rafa, diminui o ritmo, daí eu falo mais devagar. Mariane está perguntando se tu tá na trilha 2, Sim, tô na tá? trilha Tu tá lá 2. no grupo? Então tá. Então é isso, gurias, olha aí, que oportunidade legal, né? A Priscila trouxe para vocês. Aproveitem quem tiver tempo, né? Disponibilidade. Aprendizado bem legal. Eu senti vontade de participar também, mas eu não consigo me comprometer com mais nada. Agora meu tempo está bem curtinho. Quando eu falo bar, mas aqui no Sul, se não viram um Alegrete no Big Brother, bar, ele fala bastante, né? É outra coisa também que eu tenho que cuidar para não falar tanto. Mas, assim, a nossa expressão de surpresa, assim, é o bar, né? Quer dizer, a gente usa o bar para bar quando a gente está triste, bar quando a gente fica feliz. É bar para todo lado. Faz parte. Faz parte. Então tá, guria, um bom finzinho de semana para vocês, uma feliz Páscoa a todos, né? Temos Páscoa domingo, passou tão rápido que eu até tinha me esquecido que era Páscoa domingo.
Mas tudo de bom, um beijo, bons estudos, qualquer coisa, só chamar lá naquele WhatsApp da Descoditec ou colocar lá no fórum, né? Se for uma pergunta assim que de repente uma dúvida que outras pessoas que vocês acham, né, que outras pessoas também devem ter, coloquem no Moodle lá, que eu vou responder também por lá, e lá fica registrado, tá bem? Um beijo, então, que o coelhinho seja generoso Você também, a não. todas nós. Um beijo, gurias. Tchau. Tchau.